lugar. Se essa noite você saiu da sua casa intentando no seu coração: Senhor, transforma meu pranto em riso, Senhor, transforma meu choro em alegria, Senhor, transforma as minhas vestes de cinza em vestes de alegria. Se você saiu da sua casa com essa disposição, glória a Deus, eu vou lhe dar algumas diretrizes. Aleluia, Jesus. Essa noite você jamais poderá transformar o seu choro em riso se você não tiver uma vida de oração. Obedecer aos princípios da palavra naquilo que você conseguir se esforçar para fazer. Buscar as disciplinas espirituais. Eu poderia falar pelo menos de 5 disciplinas espirituais, mas eu vou falar de uma só, que o nosso tempo é tão pouquinho. Eu vou falar de oração. Se você quer que a sua tristeza seja transformada em alegria, você precisa se comprometer com a oração. Você precisa ter uma vida de oração. E aí eu vou direto para o ponto. Eu vou te dar alguns tópicos do resultado da oração, que é o que a gente está almejando, é a alegria que vem. Glória a Jesus. E o primeiro deles é: a oração abre a visão. Você pode dizer isso comigo? A oração abre a visão. Escute. Talvez você não tenha costume de repetir. Talvez você não tenha costume de falar junto comigo, mas não me deixe sozinha, porque professor tem essa mania, né? O professor gosta de repetição, de lista, de listagem. Então eu vou dizer uma coisa para você. Lá no capítulo de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, diz a palavra do Senhor que o rei da Síria estava em guerra contra Samaria. E o rei da Síria intentava ir contra Samaria, mas todas as vezes que ele mandava um exército para um lugar, Eliseu ia até o rei e dizia: não vai por aqui, porque o rei da Síria está desse lado. Ele não ia. Quando o rei da Síria ia por outro lado, Eliseu dizia: não vai por aqui, porque o rei da Síria está desse lado. Ele não ia. Até que um dia o rei da Síria chamou seus maiorais e seus conselheiros e disse: eu quero saber quem é de vocês que está a favor do rei de Samaria, porque tudo que eu faço ele sabe. E alguém se levanta e diz assim: ó rei, não é nenhum de nós, mas tem um homem no meio deles, que tudo que você diz, que tudo que você fala, até mesmo que você diz no mais secreto do seu quarto, ele sabe e ele declara ao rei de Samaria. Oh meu Deus, quem tem uma vida comprometida de oração vive diferenciado. Então o rei disse: quem é esse homem? É Eliseu. Ele disse: vão agora. Não é amanhã nem depois, vão agora. Descubram onde ele está e tragam ele para mim, porque eu vou prendê-lo. Escute uma coisa: se Deus dizia para ele o que o rei dizia a respeito de todos, não ia dizer para ele o que o rei estava dizendo a respeito dele mesmo. O que você acha? Existem pessoas que pensam que podem te prender. Existem pessoas que pensam que podem te colocar cadeias, podem parar o teu ministério, podem parar a tua adoração, podem parar a tua dança, podem parar o teu evangelismo, podem parar a tua entrega de alimentos. Existem pessoas que dizem: vamos descobrir, vamos achar um lugar, nós vamos até lá e nós vamos pará-lo. Mas o que acontece é que essas pessoas não estão sabendo que há um Deus em Israel, que há um Deus em Israel. O rei mandou um exército, foi até lá. O servo de Eliseu acordou muito cedo, diz a Bíblia, e ele olhou, a cidade estava cercada, aquele exército enorme estava naquele lugar. Escute, porque Deus está falando com alguém nesse lugar. E ele se desesperou e disse: agora, o que nós vamos fazer? O exército está todo lá fora. Eliseu olhou e disse assim: não tenha medo. Não, você diga isso comigo. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora vire para o seu vizinho e diga: não tenha medo. Eliseu olha e diz assim: não tenha medo, porque maior é o número daqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Mas existem pessoas que elas não vão
ficar quietas. Existem pessoas que elas não vão ficar tranquilas. Existem pessoas que elas não vão estar estabilizadas somente com aquilo que você diz. Aí o homem olha para ele e faz uma simples e objetiva oração e diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que ele viu cavalos e cavalos e soldados, cavalos de fogo pelos montes. Então ele se tranquilizou. E Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu estou trabalhando. Você não precisa se desesperar com o número deles. Você não precisa se desesperar com essas bonanças, porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Maior é o número daqueles que estão conosco do que aquele que está com ele. A oração abre a visão. A oração abre a visão. Eu não sei em qual área você precisa que Deus abra a sua visão. Eu não sei em qual área você precisa que Deus abra a visão de quem está do seu lado, de quem está andando com o seu lado, mas não está andando com você. Porque duas coisas se separam. Uma coisa é quem está andando do seu lado, outra coisa é quem está andando com você. O servo andava com ele, mas não estava na mesma visão, não tinha o mesmo propósito, não tinha as mesmas intenções, não tinha as mesmas motivações, não tinha a mesma fé, não tinha o mesmo propósito. Mas Deus abriu a visão dele por causa da oração de Eliseu. Então, quando você precisar de entendimento, peça do alto, porque do alto vem. Peça do alto, porque do alto vem para você, vem para quem está perto de você. Aleluia. A segunda coisa que a oração nos proporciona e nos traz alegria, troca o choro em riso. A oração traz livramento. Glória a Deus. Daniel, um certo dia, recebeu uma notícia que ele não podia orar durante 30 dias. E sabe o que foi que Daniel fez? Quando Daniel recebeu a notícia de morte, sabe o que foi que Daniel fez? Continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia todos os dias, 3 vezes por dia. Na sua janelinha virada para o Jerusalém, ele orava. Então você não está entendendo. Ele não recebeu a notícia de que ele ia perder o emprego. Ele não recebeu a notícia de que ele perderia seus carros que estavam à sua disposição para o seu trabalho. Você não entendeu. Ele não recebeu a notícia de que ele ficaria sem algumas pessoas de influência. Ele recebeu a notícia que ele iria morrer se ele orasse. E sabe o que ele fez? Continuou orando. Glória a Deus. Continuou em oração. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o rei se angustiou e trabalhou o dia inteiro para livrar a Daniel da cova dos leões. Aleluia, Jesus. Aí aqueles que fizeram a armadilha para Daniel foram até o rei e disseram assim: olha, rei, você não está entendendo, eu acho que você não está lembrando que essa lei não pode ser modificada. Essa lei é segundo a lei dos medos e dos persas, que nem o rei pode alterar. O rei disse: então, sendo assim, traga Daniel. E quando ele olhou Daniel muito, ele se entristeceu, não dormiu de noite. De manhã, ele vai até lá e ele diz: Daniel, seria o caso, porventura, Daniel, por acaso seria que o teu rei a quem tu serves continuamente te livrou da cova dos leões? Oh, meu Deus. E a resposta de Daniel foi: ó rei, vive eternamente. Vive eternamente. Ei, a tua voz vai dar resposta para os teus inimigos. Quando aquele que te ama for te perguntar como é que estão as coisas, a tua voz vai dar resposta para quem está do outro lado da porta esperando a morte. O meu rei me livrou, porque ele não achou em mim nenhum dolo, nem contra ti tenho pecado algum. Então o rei tira Daniel de lá e joga os seus acusadores, aqueles homens que planejaram minuciosamente a morte de Daniel, se assentaram
pegaram os documentos para estudar, as leis, conversaram uma vez ou duas, três, se reuniram e fizeram reuniões, se sentaram e arquitetaram tudo como se estivessem fazendo uma receita, como se eles estivessem fazendo uma comida, arrumando tudo. Aqueles homens foram lançados na cova. E eu vim aqui dizer para você que a cova que era de morte se transformou em cova de vida. A cova que era de morte foi transformada em um lugar de vida para Daniel. Aquele lugar que tinha um decreto de morte foi convertido em um lugar de testemunho da glória de Deus. Da glória de Deus. Aquele que estava condenado à morte saiu cheio de vida, saiu com vida, dizendo: meu Deus me livrou. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Seja qual for a sentença que tem sobre você. O meu pai era assim, a minha mãe era assim, a minha vida é assim. Seja qual for a sentença que tem sobre você, o meu Deus transforma um lugar de morte em lugar de vida. O meu Deus transforma contexto. O meu Deus transforma situação. O meu Deus transforma vida. O meu Deus transforma famílias inteiras. E glorifica o nome dele nisso. Ele transforma aquilo que era para ser choro em alegria. Daniel não chegou nem a chorar. Daniel nem chorou. Possivelmente, eu acredito que não tem nenhum registro. Mas a oração transforma o choro em riso. E tem gente aqui essa noite que saiu de casa dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando? E Deus manda eu te dizer: Ele ouviu o teu até quando. E Ele te trouxe aqui para dizer que Ele ainda transforma o pranto em alegria. Que a tua Purim vai chegar. A tua festa de Purim vai chegar. O lugar que era para ser lugar de morte se tornou em lugar de testemunho de vida, de livramento, de poder de Deus, onde Deus é glorificado por sua palavra. Deus é glorificado. Graças a Deus. Lá em Reis 6, que eu disse para você, que o rei da Síria disse: vamos descobrir onde ele está. E nós vamos matá-lo, nós vamos prendê-lo. Ah, queridos, Deus estava ali. Deus estava ali, no lugar que era para ser um lugar de prisão. E o exército todo ali. Eliseu olhou. Lembra que eu disse para você que a oração abre a visão? A oração também fecha a visão daquele que é inimigo. Pois a Bíblia diz que Eliseu olhou para os soldados inimigos e fez uma segunda oração. Na segunda oração ele disse: Deus, fecha a visão deles. Eita Deus, toca neles. Fere-os com cegueira, e o exército inteiro perdeu a visão. Deus dá visão a alguns, Deus tira a visão de outros. Deus dá visão para aqueles que querem glorificar o seu nome. Deus tira a visão daqueles que se levantam contra os propósitos de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que eles ficaram cegos. E aí Eliseu foi até lá e disse assim: olha, não é aqui não a cidade que vocês estão procurando. Vem comigo que eu vou levar vocês. Deus dá estratégia para que a alegria chegue, para que você tenha transformado o seu choro em riso. Vem comigo que eu vou levar vocês. E levou o exército inimigo para o meio da cidade de Samaria. E aí o rei chegou e disse assim: o que eu faço? Eu mato eles? Eliseu falou: não mata. Por acaso a gente mata soldado prisioneiro de guerra? Prisioneiro sem uma espada, sem derramar um sangue, só com uma simples oração fizeram cativos um exército inteiro. Disse: não mata eles não. Dá comida, dá água e manda eles para casa. E assim aconteceu. E diz a palavra de Deus que aquele rei nunca mais se levantou contra Samaria. Nunca mais. Glória a Deus. E aí já depois vem um outro rei e cerca a cidade, cerca tudo, e eles ficam sem comida.
Diz a Bíblia que algumas cabeças de jumento custavam um valor absurdo de muitas barras de prata. Cabeça de jumento. Imagina, você está num lugar que está cercado, tem um isolamento social, a economia vai muito além do que se pode imaginar lá para baixo. Você precisa comprar cabeça de frango, por exemplo, na nossa cultura. Está 280 um quilo de cabeça de frango. Chegou a um ponto tão absurdo que duas mulheres planejaram comer os filhos mutuamente. Vamos comer nossos filhos. E uma aceitou. Você acredita que uma aceitou? E aí comeram. Quando foi comer o outro, a outra escondeu o filho. Ela foi até o rei e disse: rei, nós planejamos comer nossos filhos. Comemos o meu filho. E quando chegou na vez dela, ela escondeu o filho dela. O rei disse: minha irmã, se Deus não te ajudar, eu acho que eu posso te ajudar. Escute, quem não está no propósito, entrega até os filhos que Deus entregou nas suas mãos, os sonhos que Deus entregou nas suas mãos. Quem não está no propósito, come até aquilo que é de maior valor. E o inimigo ainda te engana. Diz: me dá o teu, que depois eu te dou o meu. Mas ele não vai dar, não. Ele não vai dar. Você lembra do que eu falei? Cuidado com as tempestades. Quem não está na visão, quem não está no propósito, gera tempestade. Não queira deixar no barco quem Deus quer lançar ao mar. Não queira deixar dentro do barco quem Deus quer lançar ao mar. Porque ele vai comer teus filhos, ele vai comer os teus propósitos, ele vai comer o que Deus colocou nas tuas mãos. Então nós vamos o quê? Orar. Porque a oração abre a visão. Aleluia. Porque a oração dá livramento. E a oração também traz provisão. O rei disse assim: eu vou matar Eliseu, é hoje. Quando a mulher falou isso, que tinha comido o filho, ele disse: isso aí a culpa é de Deus. Ele falou, quando ele chegou, foi no meio do caminho. Aí Eliseu disse, estava reunido com os maiorais, e disse assim: olha, aquele assassino está vindo. Ele vai mandar alguns para me matar. Fecha a porta, não deixa ele entrar, porque depois o rei mesmo vai vir. Quero falar com ele. O rei chegou e disse assim: Eliseu, isso é culpa de Deus. O que é que eu ainda posso esperar de Deus? Porque gente que não está no propósito, gente que não está na visão, quando ele não tem o que ele quer, ele bota a culpa até em Deus. Será que não vai colocar em você? Se coloca até em Deus. Aleluia, Jesus. Olha só, Eliseu disse: amanhã. Já chegando no capítulo 7, ele disse: amanhã, por esse mesmo horário, vocês terão uma medida de flor de farinha e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata. Era absurdo o que ele estava dizendo. O general do exército disse assim: nem se Deus abrisse a janela do céu, isso aí não podia acontecer. Eliseu disse: você vai ler, mas você não vai comer disso aí. Você vai até contemplar o milagre, mas você não vai participar do milagre. Porque quem está no propósito participa do milagre, mas quem não está no propósito tem que ser lançado no mar. Meu Deus, diga comigo: a oração abre a visão. A oração dá livramento. E a oração traz provisão. Diga comigo: a oração transforma o meu pranto em riso. Sabe o que aconteceu? Deus cumpre o que Ele fala. Deus cumpre o que diz que faz. Deus te deu uma promessa, pode esperar, porque Ele cumpre as promessas. No outro dia, tinha alguns leprosos no portão. Lá não podia entrar, era proibido por lei, eles eram leprosos. Um virou para o outro e disse assim: ei, vamos lá onde está acampado o exército da Síria, talvez a gente consiga comida. O outro disse: menina, a gente não pode fazer isso não. Ele disse: a gente não pode entrar na cidade, que a gente entrar a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Vamos lá. Foram para lá. Quando eles chegaram lá, escute aqui, entenda isso. Abre os seus ouvidos agora. Quando eles chegaram no meio do caminho, meu Deus, o meu Deus é um Deus que gosta do meio do caminho. Quando eles chegaram no meio do caminho, eu me lembro os discípulos no caminho de Emaús, tendo uma conversa com Jesus no meio do caminho. Quando esses leprosos chegaram no meio do caminho, o
exército inimigo ouviu um grande barulho, como de um grande exército. Ninguém ouviu, só eles. Eles ouviram, olharam uns para os outros, disseram assim: menino, o que é isso? Que zoada é essa? Que barulho é esse? O que está acontecendo? Os maiorais do exército disseram: certamente o rei de Samaria contratou aí os exércitos, está vindo contra a gente. Não tem outra explicação. Vamos sair daqui, vamos correr, vamos fugir, porque se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Fugiram e deixaram toda a comida, toda a prata, todo o ouro, todas as armas, todas as pedras preciosas, todas as capas com pedras preciosas. Foram embora, deixaram tudo lá. Os leprosos chegaram, comeram, beberam, tomaram leite caro, comeram as comidas mais caras, pegaram ouro, prata, esconderam, foram para outra cabana. Chegaram na outra cabana, fizeram a mesma coisa. Quando eles estavam indo para a terceira, um virou para o outro, porque Deus cumpre o que fala. Um olhou para o outro, porque Deus tem que cumprir o que diz. Disse: meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui não está certo, não. Vamos para Samaria, vamos avisar o povo, vamos mandar dizer para o rei que aqui tem comida, aqui tem roupa, aqui tem fartura. E eles chegaram no portão. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus falando com alguém nesse lugar. Quando eles chegaram no portão, eles deram a notícia, mandaram dizer para o rei. Mas quem não está no propósito, ele diz assim. O rei olhou e disse: deve ser uma armadilha da Síria, porque a gente está todo mundo com fome, está todo mundo em isolamento social, está todo mundo desesperado. Isso é uma armadilha para pegar a gente no meio do caminho. Mas diz para quem está do teu lado aí: não deixa o inimigo te enganar, para que você não receba a alegria que vem para a sua vida. Alguém disse assim: rei, manda investigar, manda saber. E aí ele foi, mandou investigar, viu que era verdade, mandou todo mundo ir lá. Vamos lá buscar tudo que tem lá. Colocaram no portão da cidade. Era costume naquele tempo vender coisa no portão da cidade. Aí o portão cheio de gente demais, todo mundo desesperado para comprar. Gente, uma saca de arroz por R$1, uma saca de feijão por R$1, muitas frutas, tinha que vender logo para não estragar. Menino, leva essa saca de fruta aqui por 50 centavos. Sabe o que aconteceu com quem não estava no propósito? Sabe o que aconteceu com quem não crê que Deus transforma o choro em riso? O comandante do exército no meio, o povo no desespero para comprar logo, passaram por cima dele e ele morreu. Eliseu disse, não disse? Tu vais ver o milagre, mas tu não vais participar do milagre. Tu vais olhar, mas aqueles que creram, aqueles que receberam, aqueles que entenderam que onde tem um homem de oração, que onde tem uma mulher de oração, Deus transforma o pranto em riso. Aqueles que entenderam, viveram o milagre. Aqueles que entenderam, participaram do milagre. Aqueles que entenderam, deram testemunho do milagre. Assim como Raabe disse, quando aqueles espias chegaram: olha, me ajuda, vem aí com minha família, porque todo mundo está com medo, todo mundo está temeroso, porque nós ouvimos falar de como Deus de vocês tirou vocês da terra do Egito com um braço forte, e nós sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Deus transforma o pranto em riso através da oração. A oração abre a visão, a oração dá livramento, a oração traz provisão. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19: se você quiser e se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Quem quer o melhor dessa terra? Quem quer? Quem está no propósito? Quem está querendo obedecer? Se você quiser e se você obedecer, vai comer o melhor da terra. A oração traz provisão. A oração traz livramento. A oração muda o tempo de preparo. Não é um tempo em vão. Tem gente que confunde o tempo de preparo, o tempo de espera. Deus transforma o meu tempo, transforma o meu tempo. Eu quero sair desse choro, chegar na alegria. Confunde o tempo de preparo com o tempo de esquecimento. Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu a promessa. O tempo de preparo não é tempo que Deus te esqueceu, não. Glória a Deus. A oração vai abrir a
aqui do cego, que Jesus fez um cuspe, fez um lodo, passou nos olhos dele. Quem lembra? Alguém lembra? Quem lembra, levanta a mão e diz assim comigo: a oração abre a visão. A oração abre a visão. Você não vê Jesus fazendo um lodo.